Boa tarde a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre pessoas que, ao ouvirem a chamada de Deus, responderam: Eis-me aqui. Hoje iremos estudar a experiência de Moisés e lemos acerca disso em Êxodo capítulo 3 e vamos ler a partir do versículo 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei esta grande maravilha. Porque é que a sarça não se queima? E vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é a terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés viveu 120 anos. E a sua vida pode ser dividida em 3 partes distintas. Complementares, mas cada uma delas com a sua especificidade e com experiências diferentes, vivenciadas por este homem de Deus chamado Moisés. Os primeiros 40 anos ele viveu-os na corte do rei do Egito, Faraó. E nós lemos que ele ali foi educado em toda a ciência dos egípcios. Depois ele teve que fugir do Egito e refugiou-se no deserto na terra de Midian. Ali ele formou família, conheceu uma mulher chamada Séfora, com quem casou e de quem teve filhos. O seu sogro chamava-se Jetro e a ocupação dele naquele deserto, naquela terra desértica, era apacentar o rebanho de seu sogro. Depois temos o último período de 40 anos, quando o Senhor o chamou para ele voltar ao Egito para libertar o povo hebreu e conduzi-los até à terra de Canaã. Foi no fim do segundo período de 40 anos, quando ele estava em Midian, que teve lugar isto que está narrado neste capítulo, Êxodo capítulo 3, que nós acabamos de ler. Num dia em que ele apacentava o rebanho, ele apercebeu-se que uma sarça que ardia, mas que não se consumia. Era um fogo diferente. E ele, movido pela curiosidade, apercebeu-se que algo de maravilhoso estava ali a passar. Ele foi-se aproximando, mas do meio da sarça. Quando ele se aproximava, ouviu-se uma voz. Era a voz de Deus. Deus disse-lhe. Chamou pelo nome, Moisés, Moisés, e ele responde: eis-me aqui. Aqui temos a nossa frase. Eis-me aqui. E o Senhor dá-lhe uma ordem: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque a terra que estás a pisar é a terra santa. Neste estudo eu queria chamar a vossa atenção para 2 apontamentos. O primeiro é que, à primeira vista, se calhar Moisés e nós que conhecemos este homem de Deus, poderíamos ser levados a pensar que 40 anos nessa terra lá longe, com pouco relacionamento com outras pessoas, sem estar no palco, sem estar na ribalta debaixo dos holofotes, que foi tempo demasiado, que Moisés poderia ser usado pelo Senhor em muitas situações, em vez de estar naquela solidão, naquele ermo de relacionamentos, mas não um ermo espiritual. Muitas vezes nós vemos na palavra de Deus que o Senhor, a quem quer usar verdadeiramente, o Senhor tem que o chamar para um lugar à parte, para desaprender algumas coisas. Moisés precisava de desaprender coisas que ele tinha aprendido tanto no Egito. Era necessário desaprender algumas coisas e aprender outras, nomeadamente conhecer mais o Senhor, usufruir da comunhão com Ele, crescer no conhecimento de Deus. E ao fim destes segundos 40 anos da sua vida, isto acontece. O Senhor tem uma chamada para ele e tem um propósito grandioso, uma tarefa gigantesca, que era voltar ao Egito e enfrentar Faraó e tirar de lá o seu povo.
E quando ele ouve a chamada de Deus, quando o Senhor o chama pelo nome, ele responde: eis-me aqui. Elias, antes de ser usado poderosamente pelo Senhor, ele teve que passar algum tempo junto ao ribeiro de Querite, onde ele aprendeu, entre outras coisas, a depender e a confiar no Senhor, mesmo em situações adversas. Ezequiel viveu um tempo de solidão junto ao rio Quebar. Paulo, depois da sua conversão, esteve 3 anos na Arábia. O Senhor Jesus passou 30 anos numa pequena aldeia chamada Nazaré. Muitas vezes, devido ao nosso entusiasmo e superficialidade, nós temos pressa a passarmos diretamente para o palco, estarmos debaixo das luzes. Tantas e tantas vezes impulsionados pela nossa... Eu não digo que não seja amor cristão ou que não seja zelo, mas muitas vezes um zelo sem entendimento, que não foi amadurecido na presença de Deus. E o Senhor vê-se na contingência e na necessidade de nos trazer para um lugar à parte, porque nós estamos com esse zelo que vem de nós próprios e nós estamos enquadrados no plano e no propósito de Deus. E a nossa vivência cristã não tem um elo de conexão, um elo de ligação, de dependência. Corremos o risco de atuar na energia da carne e não sermos guiados pelo Espírito. E precisamos de parar para aprendermos a distinguir a voz de Deus no meio de tantas vozes que chamam por nós. E Moisés, agora amadurecido, conhecendo o Senhor, ele está preparado para fazer, para desempenhar essa tarefa que o Senhor lhe iria propor. Eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo e desci para livrá-lo, disse-lhe o Senhor. E Moisés iria liderar esse processo. Esse é o primeiro apontamento. Um lugar de separação, à parte. Termos o nosso tempo de comunhão com Deus. Prepararmos-nos em secreto para sermos usados publicamente. O segundo apontamento é este. Quando o Senhor se identifica, quando Ele diz quem é, Ele diz uma coisa que nos pode passar despercebida. No versículo 6, disse: mas eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Quando o Senhor falava à nação de Israel, Ele identificava-se muitas vezes desta forma, mas dizendo apenas: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Os patriarcas, que eram respeitados e ainda são reverenciados pelo povo de Israel. Mas quando o Senhor fala com Moisés, o Senhor começa fazendo uma referência ao pai de Moisés. Eu sou o Deus de teu pai. O pai de Moisés chamava-se Arã. O nome significa amigo do Altíssimo. E com esta referência aqui, eu não tenho a menor dúvida que o pai de Moisés fazia jus ao significado do seu nome. Nenhuma outra passagem bíblica junta outro nome ao nome dos patriarcas. Este é um exemplo único que eu tenho conhecimento. O teu pai, juntamente com Abraão, Isaque e Jacó. Mas se nós formos estudar a vida dos 3 patriarcas, nós vemos que é necessário muitos capítulos. Há tanta coisa acerca deles. Acerca do pai de Moisés, há um único versículo que faz referência a este homem. Além de haver um outro que fala acerca do seu nome, da sua tribo. Nós lemos em Hebreus capítulo 11, versículo 23, pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais. A sua mãe, Joquebede, e pelo seu pai, Arã. Durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. E também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Faraó, ao ver que a população do povo hebreu aumentava exponencialmente no Egito, temendo que um dia eles se pudessem virar contra os egípcios, ele lançou um decreto tenebroso para aquele povo. Os que nascessem meninos teriam que ser lançados ao rio Nilo, e sendo assim, diminuía o perigo de um dia eles se rebelarem contra os egípcios. Mas os pais de Moisés viram que o seu filho era
que o seu filho era formoso. Uma outra versão diz que eles viram que o seu filho era especial. Isto é muito importante porque, com certeza que os pais tinham uma sensibilidade particular, Eles já perceberam-se que havia um plano de Deus, um plano especial, como também diz outra versão. Que aquele menino era um menino especial. Era especial não somente pela sua boniteza, pela sua formosura, pela sua beleza, mesmo sendo um recém-nascido, mas havia ali algo. Havia ali algo que eles entenderam, que aquele menino não poderia ser lançado ao rio. Eles temiam a Deus, e quem teme a Deus não teme os homens. E por isso eles não temeram o decreto de Faraó. Não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Mesmo que tivesse sido apenas isto que o pai de Moisés fez, mas com certeza que ele fez algo mais, que o seu relacionamento com Deus era um relacionamento especial também. Então ele é citado como: eu sou o Deus do teu pai. Bem-aventurados os filhos que podem orar ao Deus dos céus, ao Criador dos céus e da terra, ao nosso Deus, e dizer: tu és o Deus do meu pai. David, a certa altura, num dos salmos, ele diz: eu sou filho da tua serva. Ele podia dizer: tu és o Deus da minha mãe. Bem-aventurados os filhos que podem dizer isto. A última chamada de atenção é que Moisés, quando ele viu a sarça que ardia e não se consumia, ele disse consigo mesmo: irei para lá. E depois o Senhor diz: não te chegues para cá. O que é que separava e que impedia Moisés de se aproximar da presença de Deus? Era uma questão de santidade. A terra que tu pisas é a terra santa. Porquê? Porque estava debaixo da influência de um Deus que é 3 vezes santo, da presença de Deus que estava ali. Chamar a vossa atenção para este pormenor. Alguns dizem consigo mesmos: eu irei para lá. Eu irei para lá, para a presença de Deus. Fazendo esta afirmação, não de forma consistente, bíblica. O risco é de um dia ouvirem o Senhor a dizer: não te chegues para cá. Porque é terra santa. A santidade de Deus. A Bíblia fala acerca da beleza da sua santidade. Os céus, o universo, nem aos seus olhos não são puros. E isto levanta um grande problema no nosso relacionamento com Deus. É que estamos a lidar com um Deus que é santo e nós somos pecadores. E Deus diz que os nossos pecados causam distância, fazem separação entre nós e Ele. E por isso nós não nos podemos chegar a Deus. Por isso é que precisamos de Jesus. Nós vemos que Jesus, para santificar o povo, padeceu. Ele, para nos santificar, Ele deu a sua vida para nós na cruz de Calvário. E é possível nós nos aproximarmos. Porquê? Porque aquilo que impedia de nós nos aproximarmos foi removido pela obra da cruz, se nós confiarmos em Jesus. Se nós o recebermos como nosso Salvador. Porque o sangue que Ele derramou na cruz nos purifica, nos lava de todo o pecado. Ele aniquilou para sempre o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E se nós confiarmos em Deus, melhor, se nós confiarmos no Senhor Jesus, no poder redentor da sua obra na cruz de Calvário a nosso favor, um dia nós ouviremos a voz do Senhor a chamar pelo nosso nome. E não ouviremos da parte dele, Ele dizer-nos: não te chegues para cá. Antes, ouviremos a voz do próprio Senhor Jesus a dizer: vinde, benditos do meu Pai, vinde. Seremos recebidos. Entretanto, nós somos encorajados e desafiados a nos chegarmos confiadamente ao trono da graça, a fim de acharmos graça e misericórdia. Somos agora desafiados a nos chegarmos a Deus. E Ele se chegará a nós. Mas por causa de Jesus. Além de não ser sério, é ineficaz nós admitirmos sequer o pensamento de que através das nossas obras nos podemos chegar a Deus. Face à santidade de Deus, mesmo as nossas pretensas boas obras são consideradas pelo Senhor como trapos de imundície. Nossa religiosidade. Os nossos valores humanistas.
por muito impactantes que sejam na nossa sociedade, e respeitados, que nós também respeitamos. Mas é terreno sagrado. A presença de Deus é a Terra Santa. E só os santos se podem abeirar de um Deus que é santo. Os santificados por Jesus. Que esta seja a experiência de cada um de nós. E cresçamos no conhecimento daquilo que nos salvou. Conhecimento da sua palavra. Discernindo a sua voz. Porque Ele tem um plano maravilhoso para a nossa vida, seja ele qual for. E o melhor de tudo era, no fim, os nossos filhos poderem se dirigir ao Senhor, dizendo: Tu és o Deus de meu Pai. E eu sou filho da tua serva. O Senhor nos abençoe. E que digamos: eis-me aqui.